No programa de hoje, o reencontro de ex-presas políticas da colônia penal do Bom Pastor, 40 anos depois. Vou contar para os meus filhos de Tuca Siqueira, registra a história dessas mulheres que lutaram pelo mesmo ideal, o fim da ditadura. Hoje, com marido, filho e netos, elas mostram que superaram os momentos difíceis da repressão e imprimem um tom de leveza ao filme. Tuca Siqueira nos conta mais sobre o documentário. Confira a entrevista. Eu sou filha de ex-presos, políticos, e aí a minha vida inteira eu escutava em casa muitas histórias. E eu tenho uma segunda família, que é uma segunda família que não é de sangue, é uma família escolhida, que são esses tios postiços, que também são ex-presos políticos e tem uma relação com os meus pais desde o movimento estudantil, e os filhos vão crescendo como se fossem primos, enfim. No ano retrasado me chegou esse convite, Esse é um projeto de Lília Gondim e de Yara Falcon, que são duas ex-presas. Elas procuraram o movimento Tortura Nunca Mais, que submeteu a um edital do Ministério da Justiça, junto à Comissão de Anistia, para que esse filme fosse feito, e elas me chamaram para dirigir. Eu acho que por essa relação já que eu tenho, entendeu? Tenho o lado do trabalho, que eu trabalho com isso, e tenho o lado também do afeto. E aí foi assim que eu fui dirigir, eu vou contar para meus filhos. Essas mulheres estiveram no Bom Pastor entre 69 e 79. Então, elas não estiveram exatamente no mesmo período, sabe? Elas passaram, algumas até se conheceram na gravação, sabe? Do filme, assim. Então, foi um período delimitado por elas, pelas idealizadoras, e 3 delas, por exemplo, já não estão mais vivas, assim. E aí, 40 anos depois, elas se reencontraram para a gente fazer esse registro, esse filme. Assim, a história do filme não é sobre a história delas, e sim sobre esse reencontro 40 anos depois. E aí eu saio toda vez muito, muito feliz e cheia de energia, assim, sabe? Você tem uma ideia de dever cumprido, você tem a felicidade de ter um filme que está sendo distribuído, porque quando a gente faz um filme, a gente quer que ele seja visto, Você tem a alegria de ter as pessoas conversando sobre um assunto que faz parte da história do Brasil, que é tão importante, pra gente. E eu não sei, eu acho que quando a gente junta educação e cinema, sabe, eu saio com plena convicção, assim, de que é possível mudar o mundo. Como a gente estava fazendo um filme sobre o reencontro dessas mulheres, elas estavam ali porque realmente o argumento do filme vem daquele período, Por que elas estavam ali? Porque elas estiveram presas, por conta de um regime e tal, e cada uma tem sua história. Mas 40 anos depois, essas mulheres estão com 60, faixa etária de 60 anos, e têm suas famílias, e são mães, e enfim, exercem suas profissões, entendeu? A vida foi construída depois daquilo ali, a vida não parou naquele momento. Então a gente tentou dar esse tom para o filme, assim. Ele é leve porque hoje elas estão aqui para contar histórias, entendeu? E são leves também, não são pessoas pesadas. Eu acho que essa é a peculiaridade do filme, assim. Ele é um filme leve que fala sobre um período extremamente violento e pesado. Voltamos já com o filme Vou Contar para os Meus Filhos. Estamos de volta para colocar no ar Vou Contar para os Meus Filhos. Quarenta anos, não parece que foram tantos anos. Eu não sinto assim ter vivido tanto.
somente os táxis das cooperativas credenciadas. Não aceitando a abordagem de taxistas no saguão. Acompanhá-los até o estacionamento. Dear passenger, for your own safety, take on airport administration. As meninas falavam muito de quem tinha passado por lá. E aí tinha até uma curiosidade da gente de conhecer essas pessoas. Assim, eu nunca tive irmã. Eu tenho 4 irmãos. E então, aquele convívio ali dentro me deu 9 irmãs. Por extensão, as outras que chegaram lá depois de mim, algumas eu já conhecia de fora, outras não, são irmãs do mesmo nível. A sensação que eu tenho é de que eu convivi com todas. Apesar de que algumas eu estou vendo pela primeira vez aqui. Ai, conseguimos. É linda. 40 anos, que é isso? Nós não estávamos ali por banditismo, né, por roubo, por assassinato, por nada. Nós estávamos ali por essa luta que tinha esse sentido maior. Isso aí nos unificava, era um ponto de união entre nós. Então, por mais diferença que nós tenhamos, eu acho que esse elo, essa amizade é uma coisa incondicional, independe de posição política, de como um pensa, o outro deixa de pensar, isso não importa. É uma amizade, eu acho que pro resto da vida. Lá vem a lenha, tá lá vem. Vai ficar assim, né? Pra não atrapalhar a saída. Você é? Sônia. Esse reencontro está sendo assim, uma coisa belíssima, porque se passaram 40 anos, a gente teve outras experiências, sabe? Então, é um negócio que eu acho que está todo mundo muito marcado por essa emoção. Quando começaram a me falar deste encontro e foi se aproximando, eu fiquei um pouco assustada. Eu tinha que passar limpo uma porção de coisas, né? Para mim foi um presente. Essa Quintela. Maria Quintela. Yara. Vocês chegaram assim, você em casa sem casar, não, né? Isso aqui, para mim, é a continuação da militância. O momento em que você vai tentar, né, com todas as emoções, mas você vai tentar dizer para as pessoas o que foi que aconteceu. É uma emoção tão grande rever cada uma, que é como se ontem eu tivesse visto cada uma delas. Nossa Senhora! Olha! Agora já está atrasado. Vocês deviam ter trazido um Rivotril, que era... Quem é que está ali? É Dulce, é Dulcinha! O processo continua, a história continua, a gente passa, mas o importante é que a gente saiba que outras pessoas, outras gerações vão aproveitar uma sociedade igualitária. Venha logo, Dulcinha. Vá logo, pegue sua mala logo e volta. Vai pegar a mala. Sônia. Nossa, você e a Sônia. Ela mora bem juntíssima. Nossa. Eritã! Você é Maria Quintela. E agora eu tô achando o meu tamanho. Ei, Cleusa! A gente veio junto e a gente veio no mesmo avião. Eu dei cadeira pra filha dela o tempo todo, tu acredita e não reconheci? Hoje, do Jorge e o Cione ali. Deixa ela chegar. Deixa eu chegar.
O objetivo era ter uma sociedade justa e esse sonho não morreu. Esse sonho, pelo contrário, ele continuou. Essa bagunça toda estou aqui. Cada uma com sua história, cada uma com seus passos. Todas elas sofreram, todas elas têm sua história própria, com sofrimento, com dor, com resistência. Olha ela, eu vi. Estar junto é uma experiência forte. Não somos heroínas, não somos perfeitas, as revolucionárias. Eu acho que a gente foi uma geração que lutou contra uma situação de repressão, de autoritarismo, das piores que o Brasil já passou. Tem mais aqui já. Eu estava sozinha em casa, num apartamento de um amigo nosso, também militante. Eu tinha chegado há pouco da Bolívia, tinha documentos, tinha jornais, tinha coisas que a gente escrevia, correspondência. E bateram na porta e tinha uma parede, assim, um homem imenso, e mais uns 2 ou 3. Empurraram, entraram e acharam coisas, acharam documentos. Eles perguntaram assim, cadê tua identidade? Eu tenho um passaporte, tu és estrangeira? E o meu sentimento, minha primeira reação foi, é um pesadelo. É um pesadelo porque ninguém conhece essa casa, ninguém podia entregar essa casa para a polícia. Mesmo a gente sabendo que pertencendo a uma organização, que sendo preso ia ser torturado, mas a gente queria ver um país melhor. E eu vi que tinha assim, sei lá, uns 40 ou 50 homens, né? E eles avisaram, isso aqui é uma aula de tortura. A gente vai fazer uma demonstração sobre as melhores técnicas de tortura. Normalmente eles te penduravam no pau de arara, molhavam, normalmente você ficava sem roupa e passando aquele choquezinho, naquele ferro, e o cara explicando tudo, como é que fazia, amarra nesse dedo, faz isso. No dia que a gente chegou no DOI-CODE, eu fiquei praticamente 14 horas em pé, tive a blusa aberta, despida, onde me interrogava e passava o estilete nos meus seios e depois ficou arranhados. E foram aumentando a dosagem de choque, né? Até que chegou um ponto que eu não suportei e aí eu desmaiei. Eu passei uma tarde passando por isso e Miranda do lado ameaçando, dizendo que se eu não falasse ali, que a noite seria com ele. Todos nós sabíamos do terror que era ele, dos crimes e tortura que ele havia cometido. E de repente dores, eu sangrando, mas eu estava abortando, então as dores eram lancinantes. Eu acabei perdendo a minha criança lá na cadeia, né? 11 horas, meia-noite, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Chama aquela vagabunda. Eles perguntavam, quantos homens você já teve? Com quantos companheiros a senhora já transou? Sua vagabunda. Eu tinha na minha cabeça que eu não ia abrir um nome, não ia ninguém cair por causa de mim. Uma coisa é você saber disso, na teoria. Outra coisa é você, na prática, aguentar a porrada, aguentar tudo que é coisa absurda e ficar calado. Eu vou te dizer que eu não senti muito medo, é engraçado. Eu fui. Segurava a cabeça e ele contava. 1, 2, 3... Aí aumentava. 1, 2... E aí tal, até 10... Agora 10,5. Então ele ia fazendo a tortura da contagem junto com o afogamento. E é quando você sente que vai morrer. Você fala, você vai morrer. Vamos sair daqui. Foi assim como chegar no paraíso, embora nenhuma prisão possa ser considerada paraíso, porque saí do DOPS,
onde vivemos aqueles momentos tão difíceis, chegar no Bom Pastor, reencontrar antigas companheiras, sentir o esquema de cumplicidade, de fraternidade, independente de correntes políticas, que nós éramos de mais diversos partidos. Bom dia. Foi uma alegria chegar no Bom Pastor. Ser recebido pelas meninas de braços abertos, cantando a Internacional, né, que era o nosso hino. Enfim, abraçando, cuidando. Você chega fragilizado, você está saindo de tortura. Né? A companheira Helena, ela estava grávida. Do Manuel Carlos, aqui a gente chama de calanguinho porque ele é tão pequenininho. Ele nasceu com 2 quilos, acho que 2,8 kg mais ou menos. Quando eu cheguei, eu fiquei extremamente emocionada. Era o bercinho, com cobertura, a coisa mais linda que as meninas prepararam. Calanguinho foi assim, filho de 10 mulheres. Uma pariu e 10 tomaram conta. Era como se o Manuel fizesse parte do coletivo. E Calanguinho ficou com a gente até 10 meses. Começou a ter convulsões e saiu. A mãe de Helena veio e levou ele para morar com ela em Fortaleza. A Rosa também lembrou que eu era doida por goiaba, ela também, que a mãe dela trouxe 3 goiabas. Essa cena aí você tem. E aí o que aconteceu? O que aconteceu? Conta aí, Rosa. Chamei Dulce. Minha mãe trouxe essas goiabas. Vamos comer? A gente vai achar um lugar bem escondidinho lá no pátio pra gente comer. Aí a gente ficou, mas só que quando cortou a goiaba, o cheiro incendiou. Incendiou e a gente tá comendo a goiaba escondida, né? De repente, não sei quem foi que apareceu e falou: bem feito, em vez de dividir pro coletivo, olha que postura antiética. E fez aquele discurso horroroso. Botou eu e Dulce lá embaixo. E vocês, como castigo, tiveram prisão de ventre. Cadê o comunismo, socialismo? Vocês... Traído pela gula. Uma pessoa assim que me marcou muito ali dentro também foi Madre Divina Graça. De manhã ela chegava na nossa área lá, onde a gente vivia, e ficava com a gente até de noite. Mas ela era uma pessoa assim de uma sensibilidade incrível, de uma bondade assim, fora dos limites. Ela era pra gente mãe, irmã, vó, tudo. Eu casei na Capela do Bom Pastor, foi dia 28 de agosto de 1970. Tereza e Helena foram minhas madrinhas. Meu vestido quem fez foi uma presa comum e as presas fizeram os docinhos. E tinha um pequeno órgão ali, tinha o pessoal do DOPS, da Auditoria Militar, estavam lá para garantir que ninguém ia fugir. E eu sentei e toquei a Internacional. A Yara casou ao som da Internacional. Como eles não sabiam o que era. Tanto é que no jornal diz que a presa política casou ao som de músicas alegres. Só que eles não sabiam que era Internacional.
Mes hommes, moi, je les ai cachés sous des pierres. E um dia, de noite, os policiais do DOPS vieram me buscar. Todas as minhas companheiras de prisão, em volta assim, de mim, me dizendo palavras de solidariedade, de coragem. Tinha havido o sequestro do cônsul suíço. Iria, então, se publicar a lista de pessoas que iam ser pedidos em troca. Eu fiquei, aos poucos, sabendo de que eu tinha sido pedida naquela troca. A minha amiga Vera Rocha também veio. Então a saída de cada uma da gente era uma coisa muito calorosa, né? Muito bonita, sempre se cantava música e eu sei que a minha saída eu desejei que todo mundo conseguisse sair o mais rápido possível, né? Aí saiu a minha absolvição. A Tereza entrou numa depressão, né, muito grande, que ela ia ficar sozinha. Era para eu sair de manhã e eu não saí. Eu fui sair 5, 6 horas da tarde para ficar ainda o dia com ela, né? La nuit, je les entends qui rentrent. J'entends les noms, j'entends les voix de mes hommes à moi. É Ramírez, essa chemise noire. Rui Frazão. Huerto, Odijas, que me doit 3 cigares. Carlos Lamarca. Huerto, Ezequias, que était là, par hasard. Lourdes Vanderlei Ponte. Huerto, Muerto. Luiz Eduardo Nerlino. Muerto. Mes hommes. Maurício Graboy. Mes hommes à moi. J'ai juré sur les saints du monde qu'avant longtemps, sur votre tombe, la liberté t'en réfléchira. Vladimir Herzog. Sur mes hommes à moi. Davi Capistrano. Mes hommes à moi. Mário Alves. Helenira Rezende. Gastone Beltrão. Nalva Monteiro. Fernando Santa Cruz. João Carlos Rassobrinho. Gregório Bezerra. Solidar. Stuart Anjo. Honestino. Ramires Maranhão do Vale. Ranúzia Alves Rodrigues. Rubem Paiva. Carlos Marighella. Zé Carlos da Mata Machado. Lúcia Petit. Roberto Câmara. Luiz Alberto Sabinevides. Miriam Verbena. Ivan Aguiar. Luiz Araújo. Frei Tito. Padre Henrique. Manuel Fiel Filho. Sônia Ângela. Jarbas Pereira Marques. Pauline. Odistas Carvalho. Manuel Lisboa. Ezequias Souza Rocha. Onofre Pinto. Edson Luiz. Jonas José de Albuquerque Barros. Primeira vítima do golpe militar em Recife. Um troço meio maluco, mas que te faz assim, eu faria tudo outra vez. Tudo. Nós fomos presos, assim, nos jornais nos estampavam como terroristas. Terroristas, bandidos, assaltantes, pessoas sem moral, sem respeito, que não prezavam a família. Era isso que diziam de nós. Muita coisa eu discordei na época, discordo ainda hoje. Mas se não fosse a luta de tantos, de alguma forma a gente estava jogando um pouco de luz naquela coisa muito escura que era o momento que a gente vivia. Eu tinha certeza que eu estava fazendo o que eu estava certo. Pronto, o resto a gente espera. Eu sou uma mulher de 60 anos, ainda acho que é possível mudar muita coisa. Mas quando eu tinha 19 anos, eu estava absolutamente convencida que não tinha outra saída, que era possível mudar tudo. Fomos mães, somos avós e estamos deixando essa herança para os netos e para quem virá. Nossa contribuição a fazer do Brasil um país mais democrático. E sabemos que esses sonhos que estavam longe, eles estão mais próximos. Temos certeza disso. Minha filha disse que jamais teria a coragem que eu tive. Eu digo, você está vivendo outro momento, graças ao que eu e outros companheiros passamos. Então, acho que minha vida é muito mais rica por eu ter vivido isso. Valeu a pena, vencemos, estamos aqui.
Pode ser inutilmente a esperança. Certamente contarei a história da minha mãe para meus filhos e farei com que eles contem para os filhos deles. A história dela é parte da minha história e da nossa história. Pode se machucar a esperança equilibrista, sabe que o show do artista tem que continuar. A luta A gente fica por aqui. Se você quiser acompanhar novidades sobre o próximo programa, fica ligado no nosso Facebook, o /CurtaPE. Você ainda pode participar enviando seu filme, clipe ou sugestão para o e-mail programacurtape@gmail.com. Tchau e até a próxima!